Olá! No vídeo de hoje a gente finalmente conversa sobre o famoso Moby Dick de Herman Melville, aqui no canal, um dos livros mais lidos e conhecidos do mundo, um dos grandes, se não o, com O maiúsculo, grande romance da literatura norte-americana. William Faulkner, quando questionado sobre qual grande livro da literatura universal ele gostaria de ter escrito, respondeu que teria sido Moby Dick, ou seja, tem coisa boa aqui, mas apesar dessa grandiosidade toda envolvida em torno do livro, é fácil perceber que é o tipo de obra que divide muitas opiniões. Enquanto um grupo de leitores da obra pegam esse livro e falam: meu Deus do céu, o melhor livro que já li na minha vida, apenas leiam, outros falam: passem longe, não vale a pena, é apenas um livro chato sobre baleias. Eu confesso que eu mesma tinha receio de ler este livro, já comentei aqui com vocês aqui no canal, e assim, eu não costumo ter medo de livro, nem é medo que eu tinha efetivamente, mas, como vocês podem ver, não é uma jornada curtinha, o livro tem uma quantidade de páginas considerável, e era um livro que, sinceramente, eu não sabia se ia gostar, e estava mais pro lado que achava que eu não ia gostar do que eu ia gostar. Então eu ficava sempre postergando a leitura, mas vendo que no clubinho, meu clube do livro, informações estão aqui na descrição do vídeo, havia uma demanda para leitura conjunta de Moby Dick. Peguei e disse: ok, é agora, vou colocar este livro para leitura conjunta, porque aí, né, como estarei chefiando a leitura conjunta, é certeza de que eu não vou abandonar a leitura, vou terminar. Que apesar de não me surpreender se eu não gostasse do livro, é um livro que eu sabia que tinha que ler, conversaremos sobre isso já já. Então, li o livro e acabei me juntando ao grupo de pessoas que tem este livro como um dos favoritos da vida. Fiquei muito impressionada com o que o Melville fez aqui e quando eu estava pensando sobre o que fazer com este livro, em vez de fazer uma resenha num molde mais padrão, digamos, eu pensei em produzir o vídeo que eu gostaria de ter assistido antes de ler Moby Dick. Ou seja, um vídeo que me preparasse melhor para o que eu iria encontrar e que me convencesse, me fizesse ficar animada para ler e ter, não a certeza, mas ir para a leitura com a cabeça de que, ok, mesmo se eu não gostar, acho que a leitura vai valer a pena. Então, este vídeo será dividido em basicamente 2 blocos. No primeiro bloco, eu vou te dizer o que eu acho que você precisa saber antes de ler Moby Dick para conseguir aproveitar melhor este livro, para já ir meio que sabendo o que esperar em relação a alguns pontos. E na segunda parte do vídeo, eu te dou 5 motivos pelos quais eu creio que você deveria ler Moby Dick. Comecemos, então, com o que você deveria saber antes de ler este livro. Primeiro ponto é que este é um livro não só de aventura, mas também um livro de cunho fortemente filosófico. E eu já deixo isso muito claro logo de cara, porque eu tenho certeza aí de que muitas pessoas conhecem o plot principal de Moby Dick, então a história do Capitão Ahab, que pega a sua tripulação, que está num navio baleeiro chamado Pequod, e vai em busca de vingança em relação a uma baleia chamada Moby Dick, uma cachalote que lhe amputou uma das pernas. Então, é aquela coisa que é meio já imaginário coletivo, sabe? Tem referência em todo lugar, aparece em diversos desenhos. Para quem lê o quadrinho Bone, amo, aliás, sabe que Moby Dick é o livro favorito do Fone Bone. Só que aí a galera fica muito nessa ideia da jornada, do a caçada baleia. E então, se você espera ler um livro de aventura, esse enredo aí super animador, etc., já dou aqui um banho de água fria, mas que eu considero necessário para você ir com as expectativas certas para ler este livro aqui, porque a verdade é que essa parte da caçada mesmo, a baleia, compreende, chutando para cima, metade do livro. Há um personagem aqui que é o primeiro imediato do navio chamado Starbuck. E ele vai para essa viagem no Pequod achando que é uma viagem num navio baleeiro comum.
comum. Então, eles estão indo ali com o propósito de caçar o maior número de cachalotes possíveis para conseguir muito óleo de baleia e voltar para casa assim que a missão for cumprida. Mas logo ele descobre que não foi bem naquilo que ele se meteu. E o ponto aqui é: não seja um Starbuck, saiba no que você está se metendo. Pois bem, enquanto a gente tem sim a parte da caçada à baleia, não é só a jornada do Ahab que está aqui. Aqui, além da jornada de vingança do Ahab, nós temos explicações sobre a anatomia da baleia, nós temos divagações, digressões filosóficas, questionamentos. Temos aqui capítulos sobre as representações da baleia, sobre os equipamentos de caça à baleia, sobre os hábitos da baleia, sobre os diferentes tipos de baleia, tudo sobre as baleias. E aí, isso nos leva ao segundo ponto deste tópico, que é: a leitura vai ser entediante. Muito provavelmente. Ai, meu Deus, Paloma, você está desencorajando as pessoas de ler o livro. Eu li o livro e para mim não foi nada entediante. Ótimo, maravilhoso para você, mas de verdade, teve uma galera que leu junto comigo em leitura conjunta e muitos, apesar de, assim como eu, terem favoritado, amado, reconhecem que há no livro partes tediosas. E aí, se pra você, depois que assistir a esse vídeo aqui, né, ler e falar: nossa, não achei tedioso, melhor ainda. Mas eu acho mais jogo a gente já ir esperando que certas partes vão ser tediosas, porque aí, se não for, você tá no lucro. Mas voltando, tenha em mente que muito provavelmente você vai ficar com tédio aqui em alguns capítulos, mas isso tem um motivo, acredito eu, e dos bons. Moby Dick é um livro sobre desejo de vingança? Sim, mas eu acredito cada vez mais, conforme eu penso sobre este livro, que um dos principais intuitos do Melville com esta narrativa é fazer com que o leitor se sinta parte daquele ambiente. É quase como que se nós fôssemos tripulantes do Pequod também. Só que essa não é uma jornada maravilhosa, onde tudo são flores. Não, muito pelo contrário. A jornada de um navio baleeiro e, portanto, de sua tripulação é uma jornada muito sofrida. Esses homens passam por maus bocados, passam anos e anos fora de casa, dentro de um navio, passam por tempestades, é perrengue atrás de perrengue. É um ofício muito perigoso. Eu não tinha noção de como caçar uma baleia era perigoso até que eu li Moby Dick. Bom, quer dizer, eu ia falar que até que eu li Moby Dick, mas antes de ler Moby Dick, eu li o livro que conta a história real que inspirou o Moby Dick. Vou deixar a capinha dele aqui, foi uma das minhas melhores leituras do ano, disparado, maravilhoso. Então aproveito aqui para fazer a propaganda, mas antes de ler esses livros, eu não sabia de que era tão perigoso assim caçar uma baleia. E o Melville faz aqui um excelente trabalho mostrando todo o sofrimento envolvido nesse processo. E a nossa jornada por Moby Dick acaba sendo a mesma coisa. Principalmente quando nós estamos acompanhando o que se passa ali durante a jornada dentro do navio baleeiro, ou seja, durante praticamente toda a narrativa. E a gente tem que pensar que os homens saíam para caçar as baleias, mas não era assim: sair para caçar no dia seguinte, meu Deus, várias baleias, já vou pegar aqui, e aí vem aquela euforia. Não, muitas vezes eles passavam semanas. Os próprios tripulantes aqui do Pequod demoram meses até conseguir achar uma baleia, capturar a baleia, pegar o seu óleo. Então, são períodos de marasmo para vir aquele período de euforia, e aí depois a gente volta para o marasmo de novo. E pensando bem assim, não seria exatamente desse jeito a vida? Então eu acho que uma das maneiras mais eficientes do Melville de fazer com que a gente seja transportado a essa realidade não é nem tanto através do conhecimento aqui quase enciclopédico que ele coloca sobre a atividade baleeira, mas sim nessa alternância de capítulos que são mais entediosos, mais entediantes mesmo, com outros que aí sim nós temos mais ação. E aí vamos falar sobre a questão dos capítulos entediantes. O Nathaniel Philbrick, que é o autor do No Coração do Mar, sobre o qual eu acabei de falar aqui com vocês, é também o autor deste livrinho aqui excelente, chamado Why Read Moby Dick, traduzindo literalmente Por que Ler Moby Dick. E nesse livro ele diz que
que o conhecimento que o Melville traz aqui acerca da atividade baleeira, né, a descrição que ele faz da atividade baleeira é tão detalhada que seria perfeitamente capaz de alienígenas vindo de um planeta completamente diferente tivessem acesso a esse conhecimento aqui e a partir dele poderiam recriar a pesca de baleias como existia na Terra em meados ali do século XIX. Esse é o nível de detalhe que nos é apresentado aqui. E isso acaba sendo bastante cansativo em alguns momentos. Nossa, Paloma, mas como assim? Você não gostou desses capítulos? Eu li, achei tão maravilhoso, nada entediante. Olha, confesso que no começo eu tava achando muito legal, tava adorando esses capítulos mais enciclopédicos, me achando a expert em cetologia. Até porque no começo eles são muito bem intercalados. Primeiro que assim, no começo mesmo, a gente nem tem esses capítulos. São capítulos mais focados ali no começo da jornada, de como o Ismael, que é o nosso narrador, conheceu um grande amigo dele que vai acompanhá-lo na jornada do Pequod, que é o Queequeg. Então, essa parte é bem legal mesmo, bem divertida. Só que aí depois começam a aparecer esses capítulos, mas eles são muito bem intercalados com os de ação. Então, a gente tem, sei lá, algo como um de ação e outro mais enciclopédico. Só que ali pros 60%, talvez 65% do livro, esses capítulos começam a se acumular em blocos. Então, você passa por um período ali de ação e aí depois você tem 6 capítulos seguidos desse conhecimento mais, assim, enciclopédico, sabe? Descrições. E aí eu confesso que, gente, dá uma cansada, sim. Até porque muitas vezes você consegue entender um ponto dele de forma bem rápida. Então, por exemplo, sei lá, na representação das baleias. Ele fala lá das diversas tentativas de representação da baleia, de como fizeram na pintura e na literatura, e você logo entende que, por mais que o ser humano tenha essa pira, né, de ficar querendo classificar tudo, entender tudo, tem coisas que a gente não consegue entender, e tem coisas que possuem uma grandiosidade que não tem como encapsular, digamos, num conhecimento resumido e claro, como muitas vezes nós temos a tendência a fazer. Ou também quando ele vai falar da classificação das baleias. Os principais pontos dessa discussão é isso, é que tem coisas que a gente não consegue compreender, tem verdades que ficam escondidas sobre uma superfície, só que para mim ele não precisava dedicar várias páginas para dizer isso. E aí, nesses capítulos assim que eu considerava mais tediosos, eu me prendia ao fato de que, eles costumam ser curtos. Na verdade, não só eles, mas assim, os capítulos de Moby Dick, em geral, são bem curtinhos, são pouquíssimos os capítulos que tem, sei lá, mais de 10 páginas, por exemplo, são capítulos bem compactos mesmo, então vai passar rápido. Outros 2 pontos também é que esse conhecimento, apesar de estar aqui de uma forma que, na minha visão, é bastante prolixa em alguns momentos, não é inútil. Muitas vezes ele está falando de uma coisa porque ali na frente vai acontecer alguma coisa no Pequod que você vai precisar saber daquele conhecimento que lhe foi apresentado. E aí, como o Melville já te explicou, ele vai poder contar ali a história do Pequod livremente, sabendo que você está entendendo o que está acontecendo ali, justamente porque ele te explicou. Essas partes, inclusive, são essenciais para o fim do livro correr do jeito que corre. E um outro ponto é que a escrita do Melville é belíssima. Então, quando o negócio estava chato ali, eu pensava, ok, vamos focar aqui nessa escrita que é linda demais. Tem tudo isso aí, então esses pontos, capítulos não são inúteis, mas fato é que, pelo menos na minha opinião, deixando o óbvio aqui explícito, porque aprendi que tem que fazer isso nesses anos aqui na internet, na minha opinião, são prolixos e entediantes, mas não minam a grandiosidade deste livro. Em resumo, isso é o que eu queria ter ouvido antes de ler este livro. Desse jeitinho, alguém para me dizer, olha, esses capítulos, então, vão ser chatos mesmo, mas eles são necessários, e não só, são necessários para você entender. Então, gente, vai ser chato mesmo. E tá tudo bem, porque é isso, vale a pena. Então,
Dito isso, vamos para os 5 motivos pelos quais você deveria ler Moby Dick. O primeiro deles tem relação com o motivo pelo qual eu sabia que deveria ler este livro, era um livro que eu queria ler, apesar dos pesares, que é um clássico. E, bom, não precisa estar muito tempo aqui no canal para saber que eu sou fã de clássicos e eu sou do time que acredita que clássicos sempre merecem uma chance. Se um livro sobreviveu a um dos testes mais rigorosos que existem, que é o teste do tempo, eu acho que é sinal de que tem algo muito bom ali. E claro que tem todo o papo que é muito válido, inclusive, um dia a gente pode até conversar sobre isso, dessa questão do cânone, de ser formado, escolhido por um grupo muito restrito, etc, etc. Mas, enfim, fato é que eu nunca realmente me arrependi de ter lido um clássico, sabe? Senti que perdi o meu tempo lendo aquilo. Não. Mesmo quando eu não gostei de clássicos que eu li, ainda assim, eu terminei a leitura dizendo, ok, não gostei, mas estou muito feliz que li isto aqui. E eu gosto muito daquela definição do Ítalo Calvino de clássico, que, bom, não deve ser bem com essas palavras, mas é a definição de que o clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E, pra mim, nossa, poucas definições são mais apropriadas a Moby Dick do que essa. Não tenha dúvidas, este é um livro que vai crescer conforme a sua experiência. É um livro, nossa, pro qual com certeza eu vou voltar muitas vezes. Não digo com certeza que eu leria de cabo a rabo, mas eu marquei aqui, grifei várias passagens para as quais eu quero voltar, capítulos que eu gostaria de ler de novo, assim, de forma esparsa mesmo, porque eu acho que é um livro muito legal para você voltar desse jeito, sabe? Pegar aquele capítulo e relacionar a alguma situação da sua vida. Eu conheço gente que leu este livro mais de uma vez. Não só conheço, mas já vi pessoas também por aí, como o próprio Nathaniel Philbrick, o autor dos livros sobre os quais eu falei aqui, como o Porquê Ler Moby Dick. Ele leu Moby Dick 12 vezes e ele diz que toda vez encontrou algo novo e, olha, eu não faço nenhuma objeção a isso, porque eu reli algumas partes por conta das discussões da leitura conjunta e já consegui enxergar algo novo. Imagine voltando para este livro com uma bagagem maior de vida. E já emendo no segundo motivo pelo qual você deveria ler Moby Dick, que é um livro universal. Sério, é impressionante a quantidade de coisas que o Melville consegue abordar através de uma história que supostamente retrata a pesca baleeira ali nos Estados Unidos em meados do século XIX, porque apesar de estar nesse ambiente tão específico, nessa situação tão particular, o Melville ainda assim consegue falar do mundo inteiro, consegue criar algo universal. E eu acho isso muito louvável. Eu adoro simbolismos e, nossa senhora, Moby Dick é repleto de símbolos. Um que me veio à mente agora, quem leu com certeza vai lembrar disso, que é o símbolo do dobrão. Tem um capítulo aqui dedicado a esse dobrão que aparece de forma bastante importante e simbólica, como já disse na narrativa. E é muito legal porque esse capítulo retrata a visão de diversos personagens sobre aquele objeto, sobre o dobrão. Então, um acha que representa isso, o outro aquilo, o outro discorda dos dois. Só que, no fim das contas, todos ali têm um pouco de verdade. E a verdade se encontra em uma intersecção entre aquelas visões e, no fim das contas, quando você olha de maneira mais objetiva, acaba sendo um dobrão também. Eu acho que Moby Dick, entre os diversos temas que o livro aborda, fala muito também dessa coisa de encarar a realidade. O livro também fala sobre preconceito, fala sobre amizade, fala sobre lealdade, fala sobre colonialismo, faz muitas críticas ao colonialismo. Aliás, inclusive vou me referir aqui de novo ao Why Read Moby Dick, do Nathaniel Philbrick, porque eu acho o livro fantástico, mas ele diz que Moby Dick é como se fosse a Bíblia norte-americana. É como se aqui estivesse contido todo o código genético, digamos, dos Estados Unidos. Todos os problemas, as promessas, conflitos e ideais que contribuíram para a Revolução do século XVIII e para a Guerra Civil que foi verificada no século XIX. E não somente desses acontecimentos passados, mas, segundo Nathaniel, o livro também diz muito sobre a controversa marcha que ainda rege esse país, no caso os Estados Unidos, rumo ao futuro. É um livro que, no fundo, fala muito sobre a natureza humana e acho que é por isso que ele é tão universal, porque você tem vários momentos aqui em que
personagens estão refletindo sobre a própria vivência, mas você não consegue não refletir sobre a sua própria vida. Você não tá somente conhecendo esses personagens, a tripulação do Pequod, você também tá conhecendo a si mesmo. E voltando lá no primeiro ponto, é por isso que eu acredito que é um livro que vai crescer muito conforme você reler e tiver mais bagagem de vida também, porque como é algo tão universal, tem coisas aqui que você não conseguiu enxergar porque você não teve uma vivência ainda com a qual você podia fazer relação com o que é narrado aqui. Mas não tenha dúvidas, com certeza isso vai acontecer futuramente, aí você vai voltar para esse livro e pensar, putz, estava aqui o tempo todo, mas só agora eu consigo refletir sobre isso. E o livro também é bastante universal no sentido de referências, gente, o tanto de referência que tem aqui neste livro, referências a Paraíso Perdido, Bíblia, mitologia, Shakespeare, nós temos Pacto Fáustico aqui, eu não sabia disso e é sensacional. Terceiro motivo, o livro é mais fácil do que muitos aí podem imaginar. No começo pode ser um pouco intimidador, porque a gente tem justamente muitas referências aqui. E aí eu gostaria de recomendar nesse ponto duas ferramentas. A primeira é o Google. Se você tiver, por exemplo, com esta edição aqui da editora T4, Google vai te ajudar lindamente. Não tem nada aqui, alguma referência que você possa ficar em dúvida que você não vai achar no Google, e muitas você acaba pegando pelo contexto do livro também. Mas nós temos uma edição que é esta aqui, que para mim é a melhor no quesito notas de rodapé. Esta edição aqui é riquíssima. A tradução, eu gostei mais desta aqui, tanto que eu li praticamente todo o livro nesta edição aqui da editora T4 mesmo. Achei que o texto ficou muito mais bonito, mais fluido também. Aqui eu acho que a gente tinha algumas coisas meio esquisitas, e aí eu sempre preferia como as coisas apareciam aqui, mas nem vou falar muito sobre isso, porque nós temos um vídeo aqui comparando 3 edições de Moby Dick. Então vou deixar o link aqui, mas fica a dica já aqui, inclusive para mim é o mundo perfeito, foi exatamente isso que eu fiz. Li praticamente tudo nesta edição aqui, mas eu tinha esta edição no Kindle logo do lado, então eu ficava com o capítulo aberto, e aí se tinha alguma dúvida, eu olhava nesta edição da Zahar e logo minha dúvida era sanada. E aí, ai Paloma, comprar 2 livros, esse aqui vive em promoção no Kindle, na Amazon, tá? Então fica de olho que você pode conseguir aí por uma pichincha. Pois bem, voltando no ponto, nesses capítulos mais enciclopédicos, por exemplo, o Melville é super didático, então por mais que seja, de novo, prolixo, você vai entender direitinho o ponto dele. Tem a questão também que eu já falei, de que os capítulos são curtos, então qualquer coisa, ai Paloma, a leitura não tá engrenando, o que eu faço? Lê um capítulo por dia. Eu sei que às vezes a gente tem essa pira, né, de ai meu Deus, preciso terminar logo. Não, eu acho que é um livro bom pra isso, sabe? Pra ir lendo bem aos pouquinhos. Inclusive o Digníssimo estava tendo alguns problemas, porque ele estava justamente naquela parte ali, mais da metade pro fim do livro, em que a coisa começa a ficar meio penosa mesmo. E aí eu falei pra ele, cara, lê um capítulo por dia. Foi, terminou o livro. E outro ponto que contribui também para a leitura ser mais fácil é que é um livro divertidíssimo. Eu juro que eu li várias vezes ao longo do livro, porque os personagens, aliás, não só os personagens vivem situações aqui genuinamente engraçadas, espirituosas, mas o narrador é muito engraçado. Ele tem um humor meio ácido, então às vezes ele dá umas alfinetadas que eu ficava, meu Deus, me divertia muito. Ele tem umas sacadas muito legais, é muito irônico. E chegamos no quarto motivo para ler Moby Dick, que é aqui nós temos um dos melhores narradores da história. Ismael é maravilhoso. Ismael é o nosso narrador, então, como eu já falei aqui, que está narrando o livro em retrospecto, então ele fala sobre uma vivência dele já passada, e ele faz isso de uma maneira belíssima. Sério, tinha umas frases aqui que eu lia e eu ficava... Nossa, é quase que eu falo um palavrão. Às vezes a elegância tem de ficar em segundo plano em prol da real expressão do sentimento, mas vou poupar vocês desse palavrão e dizer que eu lia a frase e eu ficava, gente, que coisa mais linda. Como é que pode alguém escrever desse jeito? Peraí, que eu vou voltar e ler de novo, sabe? Eu reli a passagem só porque era lindo demais. E além disso, a gente tem uma narração muito moderna aqui. Eu fiquei surpresa com o quão moderno este livro é, no sentido de que mistura muitas formas narrativas. E aí aproveito para fazer o ponto aqui de que o Ismael deixa muito claro que ele está narrando aquele livro
que, de novo, é em retrospecto, diz respeito a uma vivência dele. Então, ele fala até que ele pode fazer algumas alterações ali, um dedinho de ficção, e por isso a gente acaba tendo uma diversidade narrativa muito grande. Tem capítulos aqui que parecem ser narrados por um narrador onisciente, outros que parecem ser narrados por outra pessoa. Nós temos aqui capítulos que parecem peças de teatro, aqueles capítulos mais enciclopédicos, que parecem ensaios. Então, é um livro muito moderno nesse sentido, porque você não via esse tipo de coisa a rodo, e lembremos que no século XX, com o modernismo, a gente passa a ter essas experimentações narrativas mesmo, mas boa parte delas já estavam aqui no século XIX em Moby Dick. E o quinto e último motivo para encerrarmos este falatório é que você muito provavelmente não sabe o final de Moby Dick. E o final deste livro, sério, que coisa maravilhosa. E até se você souber, assim, de um acontecimento chave do final, juro, não vai estragar em nada a sua experiência, porque, nossa, o epílogo deste livro, sério, eu devo ter lido umas 5, 6 vezes, sei lá, porque é maravilhoso. E é curioso ver, né, como muita gente conhece a história principal de Moby Dick, então essa coisa da caçada, que, nossa, tem referência em tanto lugar, mas muito pouco se fala sobre o final do livro, e o final é maravilhoso, sério, você vai terminar isso aqui, tenha certeza, tipo, pelo menos o epílogo, você pode não gostar do resto, mas eu quero acreditar que você vai se sentir muito tocado pelo epílogo e falar, caramba, esse cara realmente fez algo grandioso neste livro aqui. Poderia dar outros motivos? Poderia, mas vamos encerrar o vídeo por aqui e passo a bola para vocês. Então, se você já leu Moby Dick e pensou em algum outro motivo diferente, alguma coisa que te saltou aos olhos no livro, por favor, deixa aqui embaixo. Vamos espalhar a palavra de Herman Melville através do vídeo e dos comentários. Se você ficou convencido também, deixa aqui. Vou gostar muito de saber. Compartilhem também as experiências de vocês de leitura com Moby Dick. Vamos conversar sobre este livro maravilhoso. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.